Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai estar mostrando aqui um exemplo usando temperaturas para que a gente possa introduzir o else if, tá, em C#, beleza? Então para começar a gente vai criar uma variável chamada de temperatura. Vamos iniciar essa como sendo igual a 0. E vocês podem pensar nisso aqui como um exemplo onde a gente pode ter um sensor, aí a gente poderia capturar a temperatura através de sensor. E a gente poderia tomar alguma decisão, como por exemplo controlar ar-condicionados utilizando sensores. Beleza? Então a gente precisa de um código para poder fazer alguma coisa com isso. Tá? Nesse caso, a captura de dados vai ser através do console. A gente vai pedir para o usuário digitar a temperatura, digite a temperatura. A gente pode usar atual aqui, mas seria redundante, né? Ok, isso a gente vai digitar a temperatura, a gente vai usar a função int32, .parse e o console.readline, ok? Na verdade, readline. E a gente vai começar aqui a escrever, esqueci o ponto vírgula, né? E a gente vai começar a escrever código aqui como que a gente viu no vídeo anterior. Né? Vamos primeiro verificar se a temperatura for menor que 0, tá? A gente vai mostrar a mensagem na tela com a seguinte mensagem, tá? Tempo está congelante. Ok? E caso contrário, você já conhece essa palavrinha-chave chamada else. E a gente vai imprimir o tempo, parece estar normal. Mas a gente não sabe, tá? Porque a gente não tem outra tomada de decisão um pouco mais específica, tá? A gente só sabe que a temperatura não é 0, né? não é menor que 0, né? Pode ser 0. A gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode, se a gente digitar aqui, por exemplo, -8, a gente vai ver que o tempo está congelante, ok? Mas isso não é muito, não ajuda muito, tá? Então, para que a gente possa continuar com um exemplo um pouco mais prático, a gente tem que usar o else if, tá? Que é a combinação do else. A gente não vai executar, a gente pode cair nesse else if, caso a gente só vai cair caso a primeira for falsa, né? Então a gente vai ter uma cascada de condicionais, tá? A gente vai tentar cair no primeiro, no segundo até o último, e o último vai ser o else, tá? Então se a gente pode ter uma expressão aqui, por exemplo, else if temperatura menor que 10, tá? Se a temperatura aqui vai ser menor que 10, a gente vai mostrar a mensagem o tempo está frio, né? Se a gente executar isso aqui e a gente der, por exemplo, a temperatura 8, a gente vai ver que a gente tem o tempo está frio. A gente pode ter outros condicionais, eu só vou copiar isso aqui para que a gente possa economizar um pouco de tempo. E eu vou colar aqui, tá? Então se a gente passar aqui, por exemplo, 28, o tempo está bom. A gente pode mostrar que o tempo está bom, né? E se a gente executar, se eu digitar, por exemplo, aqui 15, vou mostrar que o tempo está bom. Então, como vocês podem ver, tá? A gente pode usar o else if para conectar várias condições, tá? Então, isso aqui é chamado de cascada de ifs, tá? Esses ifs estão interconectados na mesma condição, tá? Existem casos onde isso não aconteceria, mas nesse caso aqui acontece, beleza? Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Falou e foi!